Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow Brasil, esse podcast falando do Steelers em parceria entre o steelcurtainbr.com e o fambonanet.com.br. Hoje a gente vai falar dessa bela vitória, não tão bela, enervante vitória dos Steelers em cima do Kansas City Chiefs em Kansas City, 18-16, Divisional Round da AFC. Para comentar esse jogo aqui comigo, tá o Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Eu só tenho uma coisa a dizer, o James Harrison é um monstro. E também o Ricardo Rezende. Fala, pessoal. Ontem, no melhor estilo, o pessoal que fala muito, né? O Chiefs é time de Libertadores. O jogo de ontem foi um jogo com muito clima de Libertadores, truncado, vai, não vai, até o final da partida, polêmica, e o Steelers saiu com a vitória. O time que mais aproveitou as chances que teve, podemos dizer, porque teve 6 field goals e foi lá e marcou. Então, vamos lá, uma vitória é uma vitória, e principalmente nos playoffs, vale por 1000. Vamos lá, animado, muito animado. Pois é, e como eu esqueci de me apresentar, Danilo Batista, você é seu host de hoje, e eu já queria começar esse programa por esse ponto que você puxou, Ricardo. Pelo ponto principal da noite, que foi Special Teams. Era o ponto que a gente mais temia indo para esse jogo, era um time de retorno tendo que encarar, de cobertura de retorno tendo que encarar Tyreek Hill, e por outro lado, a gente ganhou o jogo com Special Teams também, com a performance absurda do Chris Boswell. O que é que vocês têm pra trazer desse Special Teams que era tão criticado e resolveu pra gente? A maior arma do Chiefs para essa partida com o Tyreek Hill foi o medo. Foi puramente psicológico, porque dentro de campo, Tyreek Hill não foi visto, foi anulado em todos os aspectos da defesa. O Special Teams fez um jogo espetacular. Fora aquele primeiro chute pífio do Boswell, que foi aquele squib kick, que o Chiefs já começou na linha de 40 jardas e anotou o primeiro touchdown com muita facilidade na primeira campanha. Não foram perfeitos a partida todinha. Vince Williams, Jarvis Jones, Tyler Matakevich, o grupo de linebackers do Special Teams, ainda contando com o Jordan Dangerfield, foram espetaculares ontem. Me surpreendi muito positivamente com isso, e só reforça como quando o pessoal passa a semana se dedicando, estudando, tentando anular e tudo mais, dá certo. O negócio é ter foco. E o time, a semana, se dedicou única e exclusivamente para poder anular Tyreek Hill. Então, o time começou a partir daquele jeito, touchdown, boa posição de campo, mas foi, tá como comentei no Twitter ontem, essas primeiras campanhas geralmente são bem desenhadas já. Então, o Chiefs começou a partida muito bem preparada, como o Andy Reid tradicionalmente faz, aproveitando a boa posição de campo, usando muito, mas muito mesmo, um fator psicológico contra o Steelers, que estava totalmente de olho no Tyreek Hill, esqueceu o resto da equipe do Chiefs. E a partir de sair da primeira campanha, Mike Tomlin e Kit Buffalo já fizeram os ajustes, e o resto da partida, o ataque de Kansas City não fez absolutamente mais nada. Bom, sobre os Special Teams, como o Ricardo falou, eu até baixei o arquivo do jogo, mas eu não tive tempo de rever o jogo ainda. Porém, o único momento do Special Teams que eu realmente não gostei foi justamente o squib kick no começo do jogo. E eu tenho a impressão, da hora que eu vi ao vivo, de que metade do pessoal não estava preparado pro chute. Eu tenho a impressão que a metade do lado direito do Boswell não correu na hora que ele chutou a bola. Eu não tenho como confirmar isso ainda, mas é uma forte suspeita que eu tenho. Eu imagino que metade da galera não estava preparada para aquele chute, porque se eu não estou enganado, pelo que eu lembro ao vivo, eles ficaram parados. Mas realmente os Special Teams era um ponto de interrogação. O nosso grupo posicional mais questionável, ainda mais entrando nesse jogo para enfrentar o Kansas City Chiefs, que, como todos sabemos,
dissemos, tinha um jogo de retorno muito bom com o rookie Tyreek Hill, e podemos basicamente resumir essa questão inteira em uma frase que eu acho que eu li no Twitter, que era simplesmente o seguinte: quem riu por último, riu melhor. Essa frase foi sensacional. E ainda vou dar os créditos ao Bruno Melo, um seguidor do Black Yellow BR, que mandou isso pra gente. Foi genial. Foi genial essa tirada dele. Espetacular. Pra se dar uma noção sobre o special team dos Steelers, que eu acho que nem a gente poderia até ter um pouco, mas não esperava que fosse tão ruim assim. O special team dos Steelers é o pior da AFC, basicamente, em termos de CD no retorno. O do Chiefs, obviamente, está entre os melhores de toda a liga, como o Mike Tomlin falou durante a semana. Não é por acaso que o técnico do time de special team do Chiefs estava cotado para assumir cargos de head coach por aí pela liga. Então, ainda parafraseando o Mike Tomlin, o que ele falou durante a semana do special team dos Steelers, que é literalmente uma unidade especial. E a gente viu ontem, quando os caras decidiram jogar pela vida, os caras jogaram e Tyreek Hill não fez absolutamente nada. A cobertura estava perfeita, não deu espaço para ele. Os tackles, não só no special team, como no time todo em geral, a gente não tá vendo mais o time perder tackle como foi na temporada regular. Ontem o Dolphins foram pouquíssimos tackles perdidos. Ontem a mesma coisa, pouquíssimos tackles perdidos, e o time tá conseguindo encerrar as jogadas o mais rápido possível. Então foi chegar nessa toada contra o Patriots, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu tô animado pra cacete pra enfrentar New England. Uma outra parada que surpreende no Special Teams é que o jogador que consistentemente vinha sendo o melhor de Special Teams dos Steelers, de longe, que era o Jordan Berry, nem precisou atuar. Só os Steelers no jogo inteiro só foi pra punt uma vez. E Berry tava lá, punt 35 jardas, sem retorno nenhum. Quem decidiu mesmo foi Chris Boswell. E aí, esse nível de decisão é o recorde da NFL em playoffs, né? São seis chutes tentados, nenhum chute errado. Todos os chutes foram lá dentro, um mais longo de 45. E isso dá duas margens para o time. Primeiro, que um kicker chutar naquele estádio barulhento, naquele estádio com muito vento, que é o Arrowhead, e todos perfeitos, mostra que o kicker tá pronto para playoff, tá frio, mas mostra um ataque que em red zone foi completamente ineficiente. A estatística é que o Steelers acertou um passe de 6 dentro da red zone, só chamou 2 corridas com Bell para 7 jardas em 9 jogadas. Foi interessante isso que tu citou do Jordan Berry. Eu tava vendo justamente isso agora há pouco. Aqui um dado que eu puxei que impressiona também. Jordan Berry não entrando em campo. O Steelers, nas últimas 21 campanhas, pontuou em 14 delas. 2/3 das últimas 21 campanhas, o Steelers anotou um touchdown, field goal. Foram 7 touchdowns e 7 field goals. Então, o ataque tá passando por cima e tá deixando a defesa descansada, a gente pode ver. A defesa chegando com muito fôlego no final da partida, ainda mais uma defesa rápida e atlética como a nossa, chegar assim no final de um jogo inteira, o suficiente para poder fazer as jogadas como foi ontem, a jogada do James Harrison, a falta, né? Foi a falta, mas o James Harrison iria chegar no Alex Smith se o Eric Fisher não tivesse feito aquilo. Então, teria feito possivelmente a jogada da partida que daria a vitória do Steelers. Então, a gente vai falar um pouco mais pra frente novamente, mas isso para enfrentar New England é o caminho perfeito, o pass rush trano e tudo mais, o pessoal inteiro disposto a ficar mandando blitz e situações para arriscar mesmo, porque os caras tão bem fisicamente dentro de campo, não vai correr aquele risco do cara dar aquela última freada por um gás, falta de gás e tudo mais. Enfim, isso tudo influencia o time e só reforça o quão coletivo é o futebol americano, como a gente não tem noção. Vi muita gente comentando comigo essa semana no Twitter que passou a ganhar uma dimensão maior do Special Team depois, por conta desse jogo contra o Kansas City Chiefs, que muita gente ignora Special Teams, e justamente por muita gente ignorar, isso eu não falo nem só da torcida, como de muitos times ignorarem o fator Special Team na partida, que o Chiefs estava ganhando de todo mundo. O Chiefs tinha a melhor posição de campo para começar as partidas. Os adversários começavam lá atrás, as campanhas deles, a defesa, o ataque adversário começava enfiado com as costas na parede, na maioria das vezes também. O Chiefs teve várias e várias campanhas durante a temporada regular, que eles já começaram além da linha de 40 jardas, foi o segundo time na liga com mais campanhas desse jeito.
Então é aquele ataque chatinho com Alex Smith de passe curto, Spencer Ware consegue correr 3, 4 jardas quebrando os tackles, Tyreek Hill faz uma recepção curta, Travis Kelce no meio, e não precisava de muito. Foi basicamente a primeira campanha que o Chiefs começou ontem, extremamente preparados. Andy Reid tem um bom retrospecto vindo depois da bye week, mas depois o Steelers dominou completamente a partida e mereceu 1000% a vitória. Se não vencer, seria novamente aquele velho estilo, dar um tiro no próprio pé por não ter aproveitado as situações na red zone, que era só precisar de um touchdown, um mísero touchdown para o jogo ficar tranquilo, porque 1000 perdões para Alex Smith, mas ontem ele mostrou que, lamentavelmente, pode ser um QB mediano, mas para playoffs a gente vê como é que funciona, né? Não dá para confiar em Alex Smith para levar um time ao Super Bowl, por mais que tenha um técnico espetacular, um playmaker que surgiu como o Tyreek Hill, um pass rush que foi completamente anulado ontem com o Justin Houston, que não fez nada na partida toda. Big Ben só levou pressão 3 vezes, então é muito bom. Final da Conferência Americana tá entre realmente os melhores times da AFC. Vale lembrar que um dos fatores centrais que fizeram a gente perder aquele jogo pro Denver Broncos no ano passado foi o Special Teams. Acho que era Kayvon Webster, era o cara de perseguição no combate ao retorno deles. Fez chover, cara. Fez chover no Mile High. Tirou boa parte das nossas chances de ter alguma vitória. Você falou do Alex Smith. Nas 8 jogadas que ele teve sob pressão, em 7 ele tentou passe, nenhum passe foi completo, cara. Então você vê que o pass rush dos Steelers efetivamente mexeu com ele. A gente conseguiu fazer um esquema defensivo que chacoalhou com Alex Smith e ele não conseguiu jogar enquanto estava sob pressão. Ainda que não tenham sido tantas oportunidades, mas ele não conseguiu jogar. Exatamente. James Harrison, principalmente Bud Dupree, tá jogando muito o filho da bola. Desde que Dupree voltou de lesão, o Steelers venceu todos os jogos. São 9 jogos com o Bud Dupree e 9 vitórias. Isso também não é por acaso. Como a gente já falou em edições passadas do podcast, pass rush funciona, reflete na defesa toda. Por isso que eu, particularmente, sou o team pass rush no draft e sempre para escolher um OLB de elite que vá pôr pressão no quarterback. É assim que você consegue vencer as partidas fora de casa, como foi ontem no Arrowhead Stadium. Alivia o trabalho para Ari Burns, jovem jogador na secundária, alivia no geral, tira a pressão de toda a defesa. Então o que James Harrison e Bud Dupree estão conseguindo fazer nessa arrancada dos Steelers de 9 vitórias consecutivas é sobrenatural e motivo de muito orgulho. O Dupree chegou a ser contestado ainda, muitos sites contestavam o Bud Dupree do que ele poderia ser capaz de fazer, e a gente está vendo em campo agora o potencial que ele tem. A gente pode ficar muito feliz, muito seguro de ter um outside linebacker extremamente rápido, forte e que está aos poucos ainda entendendo cada vez mais como funciona essa defesa dos Steelers. Não é qualquer jogador, qualquer linebacker na NFL que consegue acompanhar um wide receiver ou um running back de altura a altura. E os Steelers têm 2 jogadores que conseguem fazer isso muito bem nas linebackers deles, que é justamente o Chazier e o Dupree. São 2 atletas, como comentei na semana passada, que correm o combine em 4.4 segundos. Isso é velocidade de muito wide receiver e running back. Então, Mike Tomlin vem com um projeto de longo prazo de montar uma defesa extremamente rápida, extremamente veloz. E a gente tá vendo o reflexo. Burns, outros jogadores mais rápidos do combine, Sean Davis, outro jogador extremamente rápido, Chazier, Dupree, o próprio Stephon Tuitt é um jogador que corre 4.9 segundos. O Jarvis Jones corre a mesma velocidade com ele, com todo respeito ao Jarvis Jones. Então, a gente contesta muito o Mike Tomlin, mas na hora que for elogiar ele, a gente também é a primeira pessoa a abrir a boca para bater palmas para ele, por mais que no momento a escolha não parece ter sido a mais adequada no draft, a gente tá começando a sentir os efeitos agora, principalmente nessa sequência. A gente já chegou a condenar todas essas principais escolhas do Steelers
Steelers, a gente comentava, uma das defesas mais bem graduadas da NFL, provavelmente. Chase escolheu a primeira rodada, Timo escolheu a primeira rodada, Drew Prince escolheu a primeira rodada, Jarvis Jones escolheu a primeira rodada, Ari Burns escolheu a primeira rodada, Tuitt escolheu de segunda rodada, Hayward escolheu de primeira rodada, Sean Davis escolha de segunda rodada, e tava sofrendo do jeito que tava, mas agora tá jogando muito, mas muito bem mesmo. E eu, sinceramente, tô bem confiante que a gente vai conseguir minimizar bem esse ataque de New England. Pois é, voltando à parte de elogios a Mike Tomlin e a esquema, a gente tem que falar daquela unidade que vem merecendo elogios o ano inteiro, que é a linha ofensiva dos Steelers. O que eles abriram pro Le'Veon Bell jogar e o que eles fizeram em favor do Big Ben não tá no gibi, cara. Le'Veon Bell já vinha de um jogo de pouco mais de 160 jardas na semana passada, 167 semana passada contra o Dolphins, e nessa semana, fora de casa, 170 jardas. Então, ele não só tem a melhor marca dos Steelers em jardas corridas em pós-temporada, como ele tem as duas melhores, 170 e 167. E como a gente já disse também, o Big Ben só sofreu 3 pressões durante o jogo. Então a OL tá completamente de parabéns. Inclusive, se você pegar o Pro Football Focus, eles dão o top 5 de notas. O top 5 é ofensivo: Ramon Foster, Villanueva, Gilbert, De Castro e Jesse James. Então 5 jogadores que estão completamente focados em bloqueio e tá resolvendo. Mesmo que o Big Ben não tenha não tenha conseguido fazer partidas brilhantes até agora em playoff, a OL tá mantendo o time numa posição em que ele possa jogar seguro, numa posição em que ele possa jogar Steelers football, playoff football, que é meter corrida para dentro dele e o relógio vai ser nosso, a posição de campo vai ser nossa também. A gente vai controlar o jogo inteiro. Exatamente. A OL dos Steelers, como a gente reconhece, que acompanha o time, vem como uma das unidades mais underrated em toda a NFL. Agora, aos poucos, agora nos playoffs, que a atenção volta mais, são jogos únicos e tudo mais, o pessoal tá ganhando uma dimensão de como essa OL é boa e estão descobrindo que Mike Munchak tá lá, aparentemente, só agora. O que ele faz? O que o Pouncey jogou ontem foi um absurdo. Você via, não é qualquer jogador de OL que consegue correr de lado a lado com o Le'Veon Bell. O Pouncey vai pro segundo nível da defesa de forma perfeita. A velocidade que o Pouncey tem para bloquear os jogadores do segundo nível não é qualquer center, é qualquer jogador de OL que faz isso. Eu postei na hora no Twitter e reforço agora. Pouncey é um dos 3 melhores jogadores de OL, tô falando de center, de OL da NFL hoje. A inteligência que ele tem, a velocidade com que ele joga, a intensidade com que ele joga, a própria leitura que ele faz antes do press snap junto com o Big Ben são perfeitas. A gente viu isso no jogo contra o Brown, com o BJ Finney de center, com a OL toda titular. Jogou Ramon Foster, jogou De Castro, jogou Villanueva, jogou Marcus Gilbert, só era o Finney de center, e mesmo assim Landry Jones sofreu muita pressão. O Browns conseguiu botar muita pressão em cima do Jones, e isso passa diretamente pela presença do Finney, um jogador inexperiente na liga, undrafted, não tem muita experiência jogando de center, porque ele é em guarda de ofício, então é pra gente aumentar ainda mais o Pouncey, até pela própria temporada que o Steelers fez ano passado, por exemplo, sem ele. Ele foi bem? Foi, mas na hora decisiva, precisava daquele jogador pra dar uma confiança, não tinha o Pouncey, era o Cold Wallace ali no meio da linha. Então você pode ter Ramon Foster, jogador extremamente experiente, De Castro, All-Pro, pode ter quem for. Se você não tiver um center com a cabeça que o Pouncey tem, a OL vai bater, hora pra bater cabeça. Então o Pouncey comanda essa unidade muito bem mesmo. Como a gente já comentou aqui, Roethlisberger, a OL, protegeu muito bem o Big Ben de forma geral, deixando ele só com 3 pressões basicamente durante toda a partida, e contra um grupo de OL base muito bom, de Ford de um lado, Justin Wilson do outro, experiente Tambahali, também do Otari Paul no meio, que nenhum desses jogadores particularmente não lembro de ter nem citado o nome deles em campo. Pelo lado do time, da defesa do time, só o Peters, que foi espetacular naquela recepção do Antonio Brown, que ele roubou a bola. O Antonio Brown não solta aquela bola por nada. Verdade. Só um cornerback muito bom como o Peters consegue fazer isso. E o Eric Berry, que
também sempre é destaque nas defesas dos Chiefs. No mais, nenhum jogador apareceu. Mas enfim, o ataque na red zone dos Steelers ontem foi realmente lamentável, deplorável o play calling do Todd Haley nas 20 jardas finais do campo. Incrivelmente, também me pegou chocado um pouco essa estatística. Mas o Steelers está muito bem ranqueado em termos de red zone em toda a liga. Mas é o segundo pior time na red zone jogando fora de casa. Então, o que os Steelers conseguem com muita facilidade jogando no Heinz Field não leva para jogos fora de casa. Então, eu também me peguei de forma extremamente surpresa com esse dado. Eu dou completamente méritos à defesa do Kansas City Chiefs, que também conseguiu anular o Big Ben naquele momento. É méritos também da defesa do Kansas City Chiefs, que quando o campo estava curto, recuava Deus e o mundo para poder cobrir os jogadores do Steelers. E é nessas horas que um alvo como Ladarius Green e Martavis Bryant faz a falta tremenda e consegue a separação e ganha na altura, no seu atleticismo, que eles fazem falta. Então, basicamente, Big Ben fora da red zone contra o Kansas City Chiefs. Completou 14 de 16 passes para 215 jardas, um rate de 118.8. Big Ben dentro da red zone, 6 de 15 para 9 jardas e uma interceptação, rate de 20.1. Meu Deus. Então daí a gente já vê, além do play calling, que o passe, o Steelers tentou 15 passes dentro da linha de 30 jardas. Isso não existe, de 15 passes tentados quando o campo tava curto. E mesmo assim, Todd Haley tava insistindo pra caralho nessas situações, quando você tem o melhor running back da NFL atrás da possivelmente melhor OL da NFL hoje. Porque Bell não corre pra 1, 2, 3 jardas. Ele corre pra 6, 7 jardas por corrida e de forma fácil, tranquila, por conta dessa paciência dele e tudo mais. E você não utiliza Le'Veon Bell em uma situação dessa. Então eu espero muito, mas muito mesmo. Preocupa. Você ganhou, mas preocupa. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque é o Kansas City Chiefs, quando não respeitar o Chiefs. Mas se faz isso contra Patriots, contra o Packers ou Falcons, em Super Bowl, esquece. Não vai. Não adianta ficar fazendo isso. Então, eu sinceramente acho que o Steelers já mostrou ser um time eficiente, tem um playbook bom dentro da linha, na red zone, o mostra quando joga dentro de casa. Então, é esperar que eu tenho confiança que o Haley vai conseguir driblar isso para deixar o time mais efetivo no domingo contra o Patriots. Bom, vocês dois já brilhantemente expuseram basicamente tudo sobre essa questão da nossa ineficiência na red zone adversária fora de casa, porque como vocês falaram, o time é o pior da liga nesse sentido. Então, quanto a isso, eu não vou nem adicionar muita coisa. Vocês deram o crédito devido à defesa do Kansas City Chiefs, que atuou muito bem na red zone. E eu só vou fazer um pequeno adendo a um negócio que o Ricardo falou um pouco no começo do programa, de que o Alex Smith não conseguiria levar o time pra frente e tal. Não é que eu discordo, eu só acho que o Smith, ele jogou bem. Eu acho que o que mais prejudicou o ataque do Kansas City foram alguns drops em momentos cruciais do jogo. Porém, eu também, nessa mesma toada de frases que eu tô hoje, eu li uma frase muito interessante também sobre o Alex Smith, que é o seguinte: o Smith, ele é um quarterback muito bom para ser cortado, para ser trocado, porém é um quarterback muito ruim para levar o time ao Super Bowl. Então ele fica naquele meio termo de que o time não pode se desfazer dele, porque ele é bom o suficiente para levar o time para os playoffs, mas não é bom o suficiente para levar o time além disso. Então o Kansas City Chiefs acaba ficando nessa entre a cruz e a espada mesmo. E só mais uma coisa, o que tu falou, Ricardo, que o Justin Houston não apareceu, nesse ponto eu discordo totalmente. Ele apareceu demais. Apareceu na cobertura, levando o baile do Brown, naquela recepção de mais de 50 jardas. Bicho, fala não. Na recepção derradeira do jogo, naquela terceira descida que o Brown conseguiu a recepção e ganhou o jogo pra gente. Então, pra mim tá ótimo essa aparição dele no jogo, tá ótimo. Fala não, bicho. Fala não, porque... Homem Justin Wilson. Meu irmão, tu sabe que vai ter pelo menos uns 3 lances de Julian Edelman em cima de Lawrence Timmons, né? Lawrence Timmons.
Tu sabe, né? Rapaz, eu sei, mas é rir pra não chorar, né, velho? Se bem que o Timmons tem melhorado bastante. Não é nem que ele melhorou bastante na marcação. É que o Monteagudo entendeu finalmente que ele não pode ficar marcando o wide receiver. Uma vez ou outra ali no jogo ele até marca. É compreensível, é aceitável. Mas contanto que ele marque menos de 3 vezes por jogo, eu tô tranquilo, eu tô aceitando. Contanto que ele marque com ajuda, né? Enfim, acho que o último fator desse jogo que a gente pode levantar foi a ineficiência de Travis Kelce no jogo. Pelo menos uns 3 momentos eu vi ele quase recebendo a bola e imediatamente William Gay, Mike Mitchell, até o Sean Davis chegando nele e cancelando a recepção. Você pode até dizer que ele teve 5 recepções para 77 jardas, mas foi um fator nulo, cara, no jogo. Ele não fez a diferença que se espera de um cara como Travis Kelce, não fez a diferença que se espera de um cara como Travis Kelce no Kansas City Chiefs, inclusive. Então, por um bom momento, a gente conseguiu pegar um time forte da NFL e montar um playbook que anulasse as principais forças dele. Se nem o Travis Kelce apareceu, se nem o Travis Kelce foi decisivo, nem o Tyreek Hill resolveu com a velocidade dele, nem Spencer Ware teve espaço, deixa na mão do Smith que eventualmente ele vai fazer cagada. E ele não fez cagada, mas não resolveu também. É nessas horas que a gente vê, pode apontar uma diferença do Travis Kelce para tight ends, como uma safra antiga, mais tradicional dos tight ends, como Antônio Gonzalez, Antônio Gates, Rick Miller, Jason Witten, mais recentemente no mesmo grupo, o Gronkowski e tudo mais. Que o Travis Kelce mostrou ontem foi um desequilíbrio imenso na partida, porque ele teve um drop seguido de uma baita lapada do Mike Mitchell, depois empurrou o Ross Cockrell. O Cockrell veio em público falar que não sabe a menor ideia porque o Kelce fez isso com ele, e o Kelce é 3 vezes o tamanho do Cockrell. Então ali não dá nem como falar que o Cockrell deu uma fingida, porque o empurrão a gente viu que foi forte e o Cockrell caiu. E o Cockrell falou: eu não falei nada pra ele, eu tava calado na minha, olhando pra ele. Ele chegou e me empurrou. E no final do jogo, depois da partida, ainda vem público criticar o árbitro, fala o que falou, fala palavrão na entrevista, mostrando altamente o desequilíbrio, falando que o árbitro nunca mais deve apitar um jogo do Kansas City Chiefs na vida dele. É bom lembrar do detalhe, o juiz de ontem, Carl Sheffers, ele já tinha apitado 10 jogos do Chiefs antes desse de ontem. E Kansas tinha vencido 9 dessas partidas. Então, não é querendo criar teoria da conspiração e nem nada, mas o amuleto da sorte, teoricamente, jogando em casa ainda, é tudo para ser uma arbitragem caseira. A arbitragem, sinceramente, não nenhum problema. Foi uma arbitragem normal, essa boa. Quando o juiz é discreto, a gente pode afirmar que a arbitragem foi excelente. Ninguém contesta o que Eric Fischer cometeu o holding, só o próprio Travis Kelce. Então, o Carl Sheffers, ele vai ser o árbitro do Super Bowl por um motivo. Mike Pereira falou ontem. Ele vai ser o árbitro do Super Bowl. Então, ontem, ambiente hostil, o jogo já tinha sido adiado, os times já estavam naquele clima de ansiedade. Ele conseguiu, a gente viu no jogo anterior, Packers e Cowboys, até nos jogos no Division no sábado, o grupo de arbitragem em geral extremamente perdido dentro de campo, perderam marcações, não saberam nem o que marcar, jogavam flanela e se contradiziam nas faltas e tudo mais, estavam sem controle. E o Carl Sheffers ontem mostrou um controle absoluto do início ao fim do jogo. Então não tem pra que o Travis Kelce chegar e soltar tudo isso, aceita a derrota. Infelizmente não deu pro teu time 12-4 na temporada regular, vencendo do jeito que sempre vence. Mas playoffs é outra coisa. Não vai ser assim, com toda a sinceridade, novamente, com Alex Smith, que o Kansas City Chiefs vai conseguir chegar longe em pós-temporada e, infelizmente, vai seguir nessa draga que eles estão vivendo, né? Pós-temporada. Foi assim, ano passado, conseguiram uma vitória excepcional contra o Texas, foi perderam para o Patriots, foi assim esse ano que conseguiram ir pro Division, uma virada dentro da conferência deles depois da lesão do Derek Carr. Então, seguir, levantar a cabeça do Travis Kelce e se controlar, porque o próprio Travis Kelce gosta de fazer gracinha. Então agora tá mostrando sua verdadeira face, né? Fala, Germano.
Concordo com tudo. É isso aí. Então, vamos pro bicho-papão. Com essa vitória 18-16, a Steelers tá indo pela primeira vez desde o Super Bowl que a gente ganhou, do último Super Bowl que a gente foi, 2010, a uma final de conferência. E o adversário é aquele que tem a chave da AFC pro Super Bowl, New England Patriots em Foxborough. Todo mundo sabe que se você quiser ser o representante da AFC no Super Bowl, você vai ter que bater o Tom Brady em Foxborough. Eles simplesmente mal jogam fora de casa. Todos os playoffs que eles jogaram pelo menos a primeira partida em casa. Nessa era Belichick-Brady. É um dado absurdo. Muito, muito absurdo. Mostra só o tamanho da competência do time. Mostra só o tamanho, inclusive, do favorito que é o Patriots. Mostra o tanto que a franquia se organizou e solidificou como a melhor da liga, vai. O que a gente tem de lado positivo para esse jogo contra o Patriots lá fora? Com o nosso ataque completo, a gente consegue ganhar de qualquer time. A defesa tem jogado bem. Desde a semana 11, ela é uma das melhores da NFL. Temos pressionado muito o quarterback adversário. Então, assim, não é que eu esteja confiante pro jogo. Não é que eu esteja confiante. Mas eu vejo que nós temos uma chance até que razoável de ganhar esse jogo. Muita coisa vai ter que acontecer certo pra gente. Mas que a chance real, ela é. O próprio Bill Belichick é fã de carteirinha do Le'Veon Bell, fã assumido. Durante a temporada regular, chamou ele de tremendo jogador espetacular. E pro Bill Belichick elogiar alguém, confesso como eu não lembro de ver outro jogador que ele tenha rasgado algum elogio. Inclusive o Belichick ainda falou: eu agradeço por ele não estar jogando na nossa divisão e por só enfrentar ele geralmente uma vez por ano. Ainda falou esse ano algo do tipo: ainda bem que não vamos o enfrentar mais. E Le'Veon Bell vai enfrentar o Patriots agora na final de conferência. Então, o Patriots que se prepare, porque a fase que o Le'Veon Bell tá vindo espetacular nas últimas partidas. Para se ter uma noção, nas últimas 8 partidas, atenção em cidade, nas últimas 8 partidas, Le'Veon Bell tem 1.172 jardas. 1.172 jardas em 8 partidas. Se você for levar em consideração e criar uma média para as 16 partidas, que é uma temporada regular da NFL, Le'Veon Bell teria 2.344 jardas. E o que seriam 2.344 jardas na NFL em uma temporada? O recorde passaria o Eric Dickerson, um recorde histórico para a NFL. Então, quando a gente fala que Le'Veon Bell merece estar na disputa para ganhar o MVP da temporada, o Offensive Player of the Year, mesmo sabendo que pós-temporada não conta o que o Bell já tem que mostrar durante a temporada regular, ele já mostrou, é por conta de números como esse também, para reforçar como o Le'Veon Bell é o ataque hoje. A gente nunca pensou que ia chegar no dia que Big Ben não seria, obviamente Big Ben é o grande nome do ataque, mas a gente pensou que esse dia de ter Big Ben ter um running back do nível do Le'Veon Bell nunca chegaria, porque o Willie Parker, com todo respeito, é muito bom, sou fãzaço do Willie Parker por tudo que ele fez na liga, mas não era aquele running back para decidir um jogo. Rachamento ao outro, nunca gostei dele, sendo bem sincero. Contra o Packers mostrou a verdadeira face dele, sofreu fumble e desengrolou a carreira dele, que já não era essa maravilha toda. Em Pittsburgh, quase ninguém, obviamente, olhava para o Mendoza, não gostava dele. E ter o Le'Veon Bell agora, no final da sua carreira, é ótimo pro Roethlisberger tirar a pressão dele e ter essa ameaça surpresa. Então, toda semana eu fico aqui sem palavras para falar de Le'Veon Bell e não tem. Le'Veon Bell é espetacular. Só repete esse número de jardas das últimas 8 partidas, por favor. Repito com todo prazer. 1.172 jardas das últimas 8 partidas para Le'Veon Bell. Se você pegar esse desempenho das últimas 8 partidas e colocar no ranking de corredores, de jardas corridas da temporada inteira 2016, ele seria o número 8. Na frente, inclusive, do LeGarrette Blount. Na história dos Steelers, ele seria o 14º jogador com mais jardas terrestres em 8 partidas. Só. 14ª maior marca da história dos Steelers. Então... Estou ereto. Estou ereto. Cara, estou ereto. Vocês me deixaram numa situação não muito confortável aqui. Continue aí que eu vou tentar me acalmar. A gente...
toda semana eu falo isso e vou repetir, tudo posto no Twitter. Dá um tesão ver Le'Veon Bell correndo, porque é muito bonito ver Le'Veon. Nossa senhora, que tesão. Correndo. É muito bonito ver Le'Veon Bell correndo, né? Todo mundo fala e eu sou adepto da campanha do Le'Veon Bell ter uma câmera no capacete dele, para que a gente possa ter noção de como é o trabalho que ele faz achando esses bloqueios. Isso aí é a aula de como ser um running back hoje na NFL. Quando o Le'Veon Bell chega na imprensa e fala que ele tá revolucionando a posição, assim como o Stephen Curry fez na NBA, não é por acaso. Quantos running backs vocês lembram de ver ter a paciência que o Bell tem para ter os bloqueios e não se desesperar? Teve situação que o Bell ontem estava dentro da sua própria área, lá atrás, risco de tomar um safety, qualquer coisa assim, e ele continuava com a paciência de sempre, sem se desesperar em momento algum. O que é que essa paciência traz de benefício para os Steelers? Em uma corrida negativa, as jogadas desenhadas são extremamente efetivas dentro disso. Jogadas longas que ele consegue chegar com muita facilidade mesmo. No segundo nível da defesa, porque a DL fica neutralizada, não existe DL que consiga conter Le'Veon Bell, então é todo mundo lotado no box para conseguir parar o Bell. Então, o Bill Belichick não faz um elogio desse, por acaso, porque o Bell tem esses números, não, porque ele sabe que isso aí é uma jogada óbvia que o Steelers faz e que é impossível de ser marcada. É tipo a analogia o chute cruzado que o Aaron Robben faz. Todo mundo sabe que ele vai fazer isso, mas ninguém consegue segurar do mesmo jeito. É a mesma coisa o que o Bell consegue fazer, mas todo mundo sabe que o Bell vai correr com paciência, vai ter aqueles delay runs que o Big Ben sai na shotgun, entrega pro Bell, vai ter pulo do Castro, vai ter pulo do Gilbert, vai ter o Pounce indo desinvestado pra segunda linha e não tem como parar, e o Bill Belichick sabe disso. Porque ver o Le'Veon Bell correndo é legal, não. Ele sabe a dificuldade que é conseguir anular um tipo de jogada como essa. Meu amigo, não teve só pulo do De Castro, do Pounce. Eu vi o Villanueva fazendo pull, velho, no último jogo. 2 metros de altura, correndo no meio. Meu amigo, foi uma cena assim, carnavalesca, porque ele quase não chegou no outro lado, porque ele é pesado, velho. Ele é pesado, são 2 metros de altura. Eu não sei nem lá quantos quilos aquele bicho tem, mas ele é pesado. E ele correndo, era uma coisa meio desembestada, desengonçada, mas chegou, fez o bloco e o Bell, pra variar, correu pra não sei quantas jardas. Então, assim, o Bell é esse mito todo que a gente conhece, mas a linha ofensiva também ajuda bastante. Com certeza, se a linha ofensiva não fosse tão boa quanto ela é, o Bell não teria tanto espaço para correr. Afinal de contas, a nossa linha ofensiva, eu não tenho medo de errar ou dizer que ela é top 5 da liga tranquilamente, tanto no jogo corrido como no jogo aéreo. Completando esse esquema do Bell pro próximo jogo, a gente tem que levar em consideração que o Houston Texans, que não tem muita ameaça aérea, então você sabe que eles vão partir para cima de você usando o jogo terrestre. Eles conseguiram com o Lamar Miller em 19 carregadas 73 jardas, incluindo uma de 17. Se o Houston Texans, com a linha ofensiva abaixo da média que eles têm, conseguiram, sem jogo aéreo, basicamente, o Brock Osweiler, a gente não precisa nem falar aqui, conseguiram 73 jardas com o Miller, acho que dá pra ter uma boa expectativa com o Bell contra eles nesse jogo de domingo. O fator que me preocupa nesse momento é óbvio, é muito claro, que se chama Tom Brady. Ou, quem? Como dizem os jornais, o marido da Gisele Bündchen. Ah, agora sim, pô, tava sem entender. Pô, fala logo quem é, velho. A gente sabe que ele vai vir pro jogo sem a melhor arma dele, quiçá a melhor arma da NFL, Rob Gronkowski, tá fora da temporada já. Mas você pega um Martellus Bennett, que quando ele se propõe a usar ele no jogo aéreo, é um tight end muito competente. Você tem wide receivers muito rápidos em Julian Edelman e Chris Hogan, que combinaram na semana passada para 287 jardas, 137 do Edelman, 95 do Hogan. Você tem running backs completamente, muito dinâmicos em Dion Lewis e James White, inclusive os dois foram os alvos dos 2 touchdowns aéreos do New England Patriots na semana passada. Na semana passada também eles fizeram um play calling muito criativo, então boas jogadas de corrida
As corridas mais longas foram do Danny Amendola e do Julian Edelman. Algumas das melhores jogadas de passe foram do Lewis e do White. Então eles estão vindo com esquemas para confundir a defesa adversária. A linha ofensiva deles melhorou muito desde aquela surra que eles tomaram do Von Miller na última final de conferência. Muito. Marcus Cannon era um jogador ridículo e já passou para um jogador estável na linha ofensiva deles. Então, o que é que a gente pode fazer para parar um ataque que é tão possante do New England Patriots e ainda mais jogando em casa? Não deixar o Timmons marcar o wide receiver. Simples. É o primeiro passo. Depois, o jogo corrido deles. O Blount tá sendo uma máquina de touchdowns nessa temporada. Nossa defesa contra o jogo corrido está indo muito bem nos últimos jogos. Nos últimos 8 jogos, nessa sequência grande de vitórias que a gente tem, o front seven tem parado muito bem a corrida. Mas o que mais me preocupa são esse dink and dunk dos Patriots para, como você falou, o Dion Lewis, o James White e os demais wide receivers deles, que podem nos complicar bastante. A questão do Martellus Bennett, eu não acho que, assim, sabemos que nossa defesa vai geralmente mal contra Tyrants, mas o Bennett nos últimos 6 jogos, se eu não me engano, está tendo uma média de 25 jardas por jogo, então ele não está sendo muito utilizado, mas sabemos que sempre Tyrant contra a nossa defesa é um perigo. Então, para mim, a chave da gente parar esse ataque do New England é conseguir parar esse jogo corrido do Blount, especialmente na red zone, e evitar ao máximo dar espaço, especialmente nas 10 primeiras jardas, para esses vários alvos que o Tom Brady tem. Se a gente conseguir fazer isso de um modo consistente, vamos ter uma chance até legal de disputarmos bem esse jogo, contanto que o ataque funcione de um modo, digamos assim, mais eficiente na red zone adversária. O jeito de parar Tom Brady é o mesmo jeito que eu já comentei mais cedo hoje no podcast. Vai estar na mão, principalmente, de 2 jogadores, Bud Dupree e James Harrison. Eu realmente acho que esse matchup entre James Harrison, Bud Dupree contra a OL do Patriots, que ainda tem que contar com o Stephen Tweet no meio do campo, o Jevon Hargrave também, favorece a gente, e é assim que um QB como o Tom Brady é anulado. Não dá paz pro Tom Brady, principalmente no início da partida. Então, é realmente deixar o mundo, botar o mundo para cair em cima dele, evitar principalmente algo que o time já vem evitando, porque é consequência da melhora do pass rush em si, do Dupree, do James Harrison estarem crescendo constantemente. Quer ficar mandando jogador de secundária pra blitz, que isso aí é fatal. O Tom Brady vai castigar se ver um safety ou um cornerback vindo, entrando pra ir atrás dele. Então, foi assim que o Denver conseguiu vencer New England na AFC da temporada passada. Foi assim que a defesa do Seattle também conseguiu vencer o Patriots nessa temporada, indo mais lá para trás, puxando lá aquela temporada perfeita de 2017 e tudo mais. Foi assim que o Giants também conseguiu parar. Quando o Steelers ganhou do Patriots, a última vitória, foi do mesmo jeito, e faz tempo, eu vou nem chutar uma data, foi 2010 ou foi 2011, confesso que eu nem lembro agora. Eu acho que foi 2010, 2011, não tenho certeza absoluta que foi isso. Mas foi do mesmo jeito, o Steelers conseguiu anular. Lamar Woodley tendo o jogo da vida, foi espetacular o jogo que o Lamar Woodley teve nesse dia. Então vai cair. E o James Harrison lutava hoje, o time chegou 4 horas da manhã em Pittsburgh, ele lutava na academia de 5 horas da manhã já, por acaso não. Depois da entrevista ele também já disse, vai dar a vida, vai dar tudo nesse jogo contra o Patriots, não é por acaso que ele sabe da importância que vai ter no jogo. Então com ele vai trazendo o Bud Dupree juntos, essa dupla pode causar um verdadeiro estrago para o OL do Patriots, que não jogou bem contra uma boa defesa do Houston, Texas. O center dele, o Andrews, só tinha cedido meio sec, ou era um sec e meio na temporada regular inteira. No domingo, no sábado, cedeu 2, só no sábado. A gente via Tom Brady extremamente desconfortável. Se o Texas tivesse
um ataque no mínimo decente, o mínimo do mínimo, o Brock Osweiler fosse um QB aceitável, o Texas poderia muito bem ter ganho esse jogo. A gente viu o New England errando, a gente sabe que o New England é um time que erra, mas teve seus erros, não é um time imbatível. Então, eu tô extremamente confiante, tô até com medo da minha confiança, porque geralmente eu não fico muito otimista, não, mas para esse jogo eu tô. Olha, se eu tivesse que lhe dizer agora o que eu acho desse jogo, eu diria que os Patriots são basicamente favoritos por uns 75%, ou seja, eles têm 3 em 4 chances de ganhar esse jogo, por vários fatores, porque é na casa deles, porque o Tom Brady, inexplicavelmente, sempre acaba com a gente, sempre dá um jeito de lascar nossa defesa, coisa que o Manning não era acostumado a fazer, coisa que o Rodgers também não era acostumado a fazer, mas o Brady sempre conseguia ganhar da gente, sempre conseguia explorar um defeito da defesa. Então, por essas razões, eu acho que eles têm uns 75%, 70% de chance de ganhar o jogo. Eu não estou confiante, feito o Ricardo, mas também não é aquela coisa, não é uma derrota certa. Vamos ter chance de ganhar esse jogo, vai ser um jogo disputado, isso tenho certeza, e se Deus quiser, no final do dia, estaremos aqui loucos da vida, comemorando mais uma ida pro Super Bowl, e que a gente merece, né? O Harrison, como o Ricardo falou, é um monstro, voltou de um jogo fisicamente que pediu muito dele. Eu lembro de uma cena emblemática que ele na sideline puxando o ar com força porque ele não tinha mais condição de ficar em campo. Poxa, o cara tem 38 anos, ele é um freak da natureza, como a gente conhece, mas ele também é humano. Então, assim, depois de um jogo desse, que requisitou tanto dele fisicamente, a primeira coisa que o cara faz quando chega em Pittsburgh é ir pra academia, só mostra o quanto ele quer, o quanto de sangue nos olhos ele tá tendo. Então, até por isso, até pelo Harrison, eu espero que a gente consiga realmente superar esse obstáculo que não é pequeno e que asseguremos essa vaga para o Super Bowl que tanto merecemos. No meu caso, eu acho assim, ainda o favoritismo tá todo do lado de lá. Ainda é o melhor time da NFL, ponto. Eu não tenho muita discussão a respeito, não. O que eu acho é que se existe uma temporada em que é possível ter jogo contra o Patriots, é possível ir pra um jogo honesto, assim, ter alguma chance de ganhar, é essa. É sem, de novo, o melhor alvo de toda a NFL à disposição. Então, e digo mais, uma temporada em que os jogadores-chave defensivos não são mais aqueles caras mega cascudos deles. Porra, se você pegar o trio de linebackers da temporada passada, que era o Hightower, Collins e o Ninkovich, e o Gerald Mayo, dos três só sobrou o Hightower. Chandler Jones, que era o melhor pass rusher do time na temporada passada, foi embora também. A gente sabe a qualidade do Belichick para arrumar substitutos para eles, e aí você vê um Trey Flowers que subiu de produção, você vê um Elandon Roberts que quase igualou a performance do Jones, o Kyle Van Noy substituindo bem como inside linebacker, mas mesmo assim você tá fazendo muita renovação muito rápido. Então eu acho que nesse ponto é que a gente pode impor o nosso ataque para cima deles. E aí é aquela fórmula. Se você tem um ataque corrido eficiente, e o do Steelers é muito mais do que só eficiente, é excepcional, você consegue ficar com muito tempo com a bola, você consegue tirar o Tom Brady do campo, e quando ele tá em campo, você tá pressionando ele o tempo inteiro. Então, não é que eu esteja tranquilo pro jogo, mas eu acho que pelo menos vai ter jogo. Ao contrário daquela abertura de temporada 2015, desse final de semana é pra ter jogo, cara. É pra ir disputado até o final. Quem vai vencer é outra história, a gente espera, obviamente, que seja o Steelers. Então vamos para as considerações finais. Germano, por favor. Bom, eu espero que o Harrison guarde um pouquinho desse gás dele, porque ele me derrubou várias vezes durante o podcast. Ele derrubou o Caio na versão passada. Então, na última vez deu certo. Na última vez eu pedi para ele guardar um pouquinho pro jogo, ele guardou. E como nós vimos, ele conseguiu basicamente ganhar o jogo pra gente também, né? Aquele holding ali que o Eric Fisher deu nele. Que inclusive, o Eric Fisher é puta do James Harrison, sinceramente. O que o Harrison faz com aquele cara toda vez que ele se enfrenta não é brincadeira. Então, minha consideração final vai ser a mesma coisa. Harrison, por favor, guarda um pouquinho desse gás pro jogo que nós vamos precisar bastante.
E aí, Ricardo, pra gente fechar o programa? Duas considerações. Primeira, seguindo o James Harrison, ele já tem 11 sacks na história dos Steelers em pós-temporada, empatado o recorde com o Lamar Woodley. Então, mais um sack dele, qualquer sack que seja, será o novo recordista dos Steelers em pós-temporada, em sacks. Big Ben, novo recordista dos Steelers em jogos em pós-temporada com 20 também. E para encerrar, já que a gente começou citando o jogo de ontem como um clima de Libertadores, vamos encerrar também mostrando como o Steelers é um time que tá copeiro. Essa estatística eu gostei bastante. Eu fui fã de uma estatística, você para e olha, você fala, sou fã dessa estatística, foi essa. Desde 2011, 29 jogos nos playoffs, o time perdedor, um dos times anotou menos de 20 pontos. 3 deles, o time venceu. 2 foram Steelers, Bengals ano passado e Chiefs esse ano, em playoff. Então, com isso aí, não tenho o que falar quando em termos de playoff, o Steelers é um time que definitivamente sabe onde tá pisando e sabe como vencer o jogo. Então, até mais por isso, a confiança foi aumentando. Contra o Miami Dolphins, foi o jogo que eu tive mais medo em toda a temporada. Eu pensei que a gente realmente ia perder para o Dolphins, independente de estar com o Matt Moore ou não, a gente ganhou. No jogo do Kansas City Chiefs, a confiança já aumentou um pouco, a tranquilidade, passei a semana toda tranquilo, o Steelers ganhou. Contra o Patriots, se tudo der certo, a gente também vai ganhar e garantir novamente uma vaga no Super Bowl. Ei, Ricardo, peraí. Tu vai me dizer que tu ficou mais preocupado com o jogo dos Dolphins do que do jogo contra os Ravens? Eu fiquei. Como, velho? Eu fiquei extremamente nervoso no jogo contra o Dolphins. Eu fiquei. Não vou mentir, não. Fiquei muito. Mais do que os Ravens, cara? Tava muito preocupado no jogo contra o Dolphins. Mas mais do que os Ravens, aquele jogo que basicamente metade do nosso grupo do WhatsApp passou mal. Uma coisa é durante o jogo e outra coisa é antes. Antes do jogo contra o Dolphins, sim, eu tava muito mais preocupado, mais nervoso, mas obviamente em termos daquele jogo contra o Baltimore Ravens do Natal, aquele jogo sim foi um dos mais emocionantes que eu já vi dos Steelers. Não tem o que discutir sobre aquela partida, mas em termos de tensão contra o Dolphins eu tava muito mais nervoso. Não nego. Até porque você teve um AVC, né? Exatamente, pra quem não sabe. Até agora tá rodando áudios pelo WhatsApp por aí. E fotos, muitas fotos. Fotos, exatamente, fotos. Sempre tem fotos. Bom, eu termino dizendo que, apesar do Patriots estar na 6ª final de conferência seguida, o time de toda a NFL, desde a fusão AFL-NFL em 1970, que foi mais vezes para a final de conferência, é o Pittsburgh Steelers. É a 16ª na história da liga. Então, tradição é isso, futebol americano é isso, go big or go home. A hora da gente ganhar é essa, a hora de ir pro Super Bowl é essa. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos, desse programa, que comparado com o da semana passada foi bem mais extenso, né? Um grande abraço pra vocês. Agita essas toalhas terríveis aí que a gente vai precisar e até semana que vem. Espero que com a vitória dos Steelers. Yeah, you know what it is.